rapidamente estudar um texto da Bíblia. Quero agradecer muito a todos que estão nos visitando. Depois eu agradeço todo mundo que trabalhou para que os musicais acontecessem. E nós estamos felizes de mais uma vez poder falar do que um dia o Senhor Jesus fez por nós. Se eu pudesse, nessa noite, eleger a canção mais linda, eu até falei para minha família, para mim é aquela canção, quantos cordeiros são sacrificados, quantas ofertas são feitas em vão. E o coral vai perguntando isso. Daqui a pouco ele responde, Jesus é o nosso cordeiro. E aí, se você não percebeu, agora eu vou ler, mas para aqueles que perceberam, eu quero acrescentar algo, não a mensagem que foi dita aqui, mas a nossa memória. O sacrifício de Cristo, ele é único. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito. O sacrifício de Cristo é eterno e ele é suficiente. Esse é o sacrifício de Cristo. Por isso que quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que acontecem os sacrifícios. Os animais eram sacrificados, apontando para a cruz. Quando chega-se em Cristo, Cristo morre apenas uma vez. E para aqueles que conhecem a história, você sabe que depois da crucificação do Senhor Jesus, imagine, uns 35, 40 anos depois, o templo de Jerusalém foi destruído. E aí, não é que não precisava mais sacrifício, porque aqueles que não criam em Cristo como Messias, queriam continuar o sacrifício, mas Deus interrompeu isso. Foi isso que aconteceu. O Senhor Deus interrompe os sacrifícios. Por quê? Porque não precisa mais. E hoje, o povo judeu ainda quer construir o templo de novo, para que ele volte a sacrificar, porque ele ainda espera o Messias. Mas vamos para Hebreus capítulo 9. Você que tem uma Bíblia, por favor, abra em Hebreus 9. Talvez você tenha até sua Bíblia num celular. Se você não tiver, você podia baixar agora essa Bíblia. E acompanhar as leituras que eu vou fazer. E vai ser assim. Eu não sairei de Hebreus capítulo 9. Eu ficarei nesse texto durante esses 20 minutos que eu passarei com você, tá? Então vamos lá. Nós vamos comentar do verso 11 até o verso 28. Nós vamos comentar, e eu peço que você marque aquilo que for importante para a sua vida espiritual, marque aquilo que você aprender sobre Cristo nesse pequeno texto. E quem sabe durante a semana você não faça um estudo mais profundo você mesmo, na sua casa, sobre Hebreus, capítulo 9, versos de 11 a 28. Primeiramente, somente os versos 11 e 12. Mas vindo Cristo, por que ele está falando isso? Porque ele explicou uma coisa anterior sobre a lei, que não faz parte do nosso objetivo essa noite. Então, você, por favor, pode ler o capítulo inteiro. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, nós não iremos tratar o Senhor Jesus hoje como o sumo sacerdote, porque nós estamos na Páscoa, tá bom? Por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. E aí a Bíblia diz, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, queremos, ó Senhor Deus, te louvar, queremos dizer muito obrigado, porque um dia Cristo Jesus veio a esse mundo e morreu por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo seu sacrifício. Abençoe cada coração aqui, Senhor Deus, cada mente, cada pessoa que vai ouvir a tua palavra, e na necessidade de cada um de nós, ó Senhor Deus,
o Senhor possa agir, o teu Santo Espírito possa agir, e assim, ó Pai, todos nós possamos sair cheios do Santo Espírito, ó Pai, convencidos da tua palavra, convencidos da obra de Jesus Cristo, e que Ele, ó Senhor Deus, seja glorificado agora, durante esse pequeno estudo que faremos, que o teu Filho Jesus seja exaltado por sua morte na cruz, por nós. É em nome dele que eu peço ao Senhor. Amém. Agora, dos versos 11 até o 14. Então, preste atenção nisso. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito, a Bíblia diz, tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, isso é importante para mim agora, e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma redenção. Porque se o sangue de touros e bodes, e a cinza de novilhos, aspergida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Muito bem, algumas coisas para nós aprendermos aqui. Primeira coisa, antes de Cristo vir, os sacrifícios apontavam para Ele, não vamos esquecer disso, guarde essa informação. Antes do Senhor Jesus Cristo vir, existiam sacrifícios, e olha só o que a Bíblia diz, você percebeu? A Bíblia está falando assim, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de novilhos aspergida, ou seja, lançada, pingada nas pessoas, sobre os imundos, os santificava, olha só, irmãos, quanto à purificação da carne, ele continua o texto. Então quer dizer, olha só, apontando para o Senhor Jesus, todas as vezes que alguém estava ali, e o sangue era derramado, o sangue também era aspergido, o que acontecia? Aquele grupo de pessoas, mostrando o seu arrependimento, trazendo algo para ser sacrificado no templo, esta pessoa, este grupo, essa família, esse povo, ele era santificado. Santificar significa separar de para. Então é o seguinte, o povo de Israel, naquele momento, apontando para o Senhor Jesus, eles esperavam o Messias, eles não sabiam que o Messias morreria, mas faziam o sacrifício porque Deus mandou. Eles eram separados como nação, eles eram separados como povo que estava se arrependendo, eles eram separados como uma pessoa que cometeu algo e arrependido quer cumprir a lei. Então eles eram santificados pelo sangue dos bodes, para as coisas, bodes e novilhos, aqui está falando de bezerros, tá? Por este sangue, eles eram santificados nesta terra. Veja, e quem é Jesus quando nós olhamos para esse pequeno pedaço da Bíblia? Jesus é aquele que a Bíblia diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, veja irmãos, imaculado a Deus. Então, o Senhor Jesus viveu nessa terra, como eu e você. O Senhor Jesus era um homem que todas as pessoas poderiam ver, tocar, conversar, se relacionar com Ele. Ele tinha as dificuldades de qualquer ser humano. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo. A questão é que a Bíblia também afirma que Ele não teve mácula. Então Ele não tem pecado. Aí a Bíblia está falando que este sangue purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a Deus. É importante a Páscoa. Na verdade, meus irmãos e você que está nos visitando hoje, a festa não deveria ser o Natal. A festa é a Páscoa. Não existe um momento mais importante da história do universo. Naquele dia que Cristo foi crucificado, o universo ficou de luto. Há trevas na terra porque todos estão de luto. Este é o momento mais importante. E por que ele é importante? Verso 12, nem por sangue de bodes, nem de bezerros,
mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vamos pensar em redenção de duas formas. A primeira, quando um escravo era comprado. Vamos pensar nessa primeira. Para que ele era comprado? Quando a gente está pensando em redenção, para ser liberto. Então alguém da família podia ir lá e comprar. Para que ele ia comprar aquele escravo? Para usar dele? Não, para libertá-lo. Podemos pensar assim. Estávamos presos aos nossos pecados e o Senhor Jesus vem com seu sangue, nos compra. Ele nos dá a redenção. Pronto, estamos livres. Hoje, pelo sangue de Cristo, nós podemos ser uma pessoa diferente. E aí, o nome disso, quando a gente pensa na Bíblia, é regeneração. É o novo nascimento. Vamos pensar de uma outra forma agora. Redenção. Alguém que tira a gente de um buraco muito fundo, tira a gente de lá, a gente não podia sair de lá. E agora que a gente está aqui fora do buraco, ele nos dá todas as condições para a gente nunca mais cair lá. Pronto, uma eterna redenção. Foi isso o que o Senhor Jesus ele fez. Ele nos livra de todo o pecado. Nos livra das garras de Satanás. Nos livra de nós mesmos. E nos livra da ira de Deus sobre nós. É isso que Cristo faz. Uma eterna redenção. Por isso que o nosso lugar é ao lado dele. É junto com ele. Nós precisamos estar com o Senhor Jesus, porque ele fez isso derramando o seu sangue por nós. Agora, por favor, a partir do verso 14. E por isso é mediador de um novo testamento. Olha, eu quero parar aqui, eu prometi para você que eu não ia sair do texto, mas eu quero citar uma coisa para você. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 2, que só há um mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, hein? Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele se fez carne para isso. Para mediar essa relação entre nós e o Pai. Então a Bíblia está dizendo, por isso é mediador de um novo testamento. Para que, intervindo agora, a palavra importante não é mais sangue. Daqui a pouco vai voltar o sangue. A palavra importante agora para nós, nesse pequeno pedaço, é morte. Olha só a dinâmica do texto. Ele estava falando de sangue, mas tem uma coisa. O Senhor Jesus, além de ser o sacrifício, ele não podia continuar morto, tá? Mas a morte tinha que acontecer. Então, hoje, nós celebramos a ceia, por exemplo. Na próxima semana, nós vamos celebrar a ceia mais uma vez. Porque nós estamos esperando o Cristo voltar. Mas a morte é importante. Volto a dizer. O que importa, quando a gente pensa na consumação, onde o Senhor Jesus Cristo falou está consumado. Onde foi que tudo terminou? Na cruz. Foi lá que tudo terminou. Porém, é claro, irmãos, existe uma história eterna. E o tempo não parou ali. Então Cristo não podia continuar na cruz. Cristo não podia continuar no túmulo. Ele ressuscitou e vai vir nos buscar. Então vamos lá. A palavra importante agora é morte. Porque Cristo morreu por nós. E por isso é mediador de um novo testamento. Para que, intervindo a morte para a remissão, e agora uma outra palavra importante, aqui é pagar por uma falta, pagar os pecados. Cristo morreu para perdão dos pecados. Cristo morreu para pagar isso. Eu e você, nós não poderíamos pagar. Não adianta fazer qualquer coisa. Não existe ninguém que possa comprar isso. Já está tudo pago. Então, de novo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, você é um desses? Recebam a promessa da herança eterna.
Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Muito bem. O que importa agora é que Cristo tinha que morrer, sim. Tinha que morrer, sim. Os sacrifícios foram interrompidos. Não é necessário mais sacrifícios. Mas Cristo tinha que morrer, sim. Porque alguém igual a gente precisava ir lá. Uma pessoa, um homem. Quando um dia Cristo voltar, quando um dia nós estivermos no céu, quando um dia estivermos nos relacionando com Ele, o que nós veremos? Um ser humano que pôde morrer por nós. Deus não morre, mas Cristo deixa a sua glória para ser aquele que é o mediador. Se Adão um dia falhou, nós precisávamos de outro Adão. E quem é ele? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo, o mediador. Jesus Cristo, aquele que morreu. Então eu quero te pedir uma coisa. Hoje é chamado por um grupo de Domingo de Ramos. Nós até tivemos uma pequena encenação aqui. Talvez você tenha visto alguém sair com os ramos hoje. Alguém viu? Ah, viu. Bastante gente sai, né? E olha, irmãos, você já pensou se a gente tivesse realmente uma festa, irmãos, e pessoas exaltando o nome de Cristo? Do mesmo jeito que existe uma festa chamada Carnaval? Você já pensou se fosse a grande festa, não fosse o Carnaval, mas fosse o Domingo de Ramos? Olha, daqui a uma semana será o Domingo da Ressurreição de Cristo. Nós estamos só falando para o mundo. Olha, aconteceu isso. E no outro domingo a gente fizesse uma celebração de Páscoa. Então eu queria que você lembrasse essa semana. Cristo irá morrer na sexta. Tá assim aquela ideia. Mas no domingo ele ressuscita. Ele ressuscita. Então, ele teve que morrer para que aquilo que é chamado de velho possa ter sido interrompido, para que agora exista um novo. E a Bíblia está falando de um novo testamento. Vamos agora sair dessa parte para ir para outra, e agora, mais uma vez, a ideia é sangue. E perceba o porquê o sangue de Cristo teve que ser derramado na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Você agora vai ter o texto bíblico que vai te mostrar por que o sangue de Cristo é tão importante para nós. Por que nós falamos tanto do sangue de Cristo? Verso 18. Por isso, também, o primeiro não foi consagrado sem sangue. Só que o sangue do primeiro era de bodes, bezerros e outras coisas. Mas agora vamos lá. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue, olha só, de bezerros, dos bodes, com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Isso é Moisés falando, antes de Cristo vir. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E aí a Bíblia diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Então tem coisa que não é purificado, tem coisa que faz outro tipo de sacrifício. E sem derramamento não há remissão. Então, joia. Porque o sangue de Cristo é derramado, porque sem o sangue não existiria perdão dos pecados. Então é por isso que o sangue do Senhor Jesus, ele foi derramado por mim e por você. Não se esqueça disso nunca. Nunca se esqueça disso. Quando você ouvir falar da Páscoa, quando você ver Cristo ali, aquelas imagens de Cristo crucificado, lembre-se, o sangue dele foi derramado para remissão, para que as minhas faltas fossem pagas, para que elas não existissem mais. Verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem.
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. As coisas dessa terra não nos levam ao céu. As coisas dessa terra não nos dão a oportunidade de viver com Deus para todo sempre. As coisas dessa terra ficarão nessa terra. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do primeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer perante a face de Deus. Nem tampouco para si mesmo se oferecer, agora vem, irmãos, muitas vezes. Então, a cada vez que alguém se arrependia, era sacrificado algo. A cada festa, a cada momento de arrependimento da nação, existiam sacrifícios. Mas Cristo não precisou morrer muitas vezes. A Bíblia está dizendo, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. Verso 25, perdão. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, a Bíblia diz, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E agora eu volto. Olha só. Cristo fez o que fez uma vez e não vai fazer de novo. Então, o que eu e você precisamos fazer é nos entregar a Ele uma vez e nunca mais precisar disso. Viver com Ele. Qualquer um que é chamado por Ele ouve sua voz e faz isso uma vez para nunca mais precisar fazer qualquer coisa, porque Ele vem e faz um sacrifício. Vamos lembrar, único, eterno e suficiente. E porque é único, eterno e suficiente, é um sacrifício, é o sacrifício perfeito. Deus, Ele te abençoe e você perceba isso. Ele fez isso por mim e por você. E agora olha só, as coisas acabam na cruz? Você sabe que não. As coisas acabam na cruz? Nós falamos isso já hoje, que elas não acabam. Nós estamos esperando Ele voltar. Todos nós. E são 2000 anos que a igreja tem se reunido. Esta igreja, este ano se completa 59. 59 anos desse bairro. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela tem feito isso durante 2000 anos. E 2000 anos nós estamos falando, Ele vai voltar. Um dia, Ele virá nos buscar. E o verso 27 está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Se morre uma vez, apenas uma. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, porque nem todos serão salvos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Que Deus nos abençoe e que todos os que estão aqui sejam desses que estão esperando por Cristo para a salvação. Porque Ele morreu, mas o túmulo não pôde segurá-lo. Ele morreu. A cruz não pôde segurá-lo. Ele morreu. O ódio não pôde segurá-lo. Ele está vivo. Está à destra de Deus e vai voltar para nos buscar. Que a gente louve a esse Cristo crucificado para sempre. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ajude a todos nós a saber mais e mais, aprender mais e mais. Ajude-nos a crer, ó Senhor Deus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos nossos corações, ó Senhor Deus, duros, das nossas mentes, ó Senhor Deus, voltadas para outras coisas. E nos abençoe a crer mais e mais no Senhor, nos arrepender todos os dias e assim cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor quer para a vida de cada ser humano, de cada pessoa. Obrigado por Cristo, que um dia veio ao mundo morrer por nós. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.